Olá, bem-vindo ao nosso terceiro vídeo da série do mini curso de Kubernetes, tá? É chamado de mini curso, mas eu estou te ensinando todos os passos aí para que você consiga conseguir administrar um cluster Kubernetes, criar uma aplicação, subir a sua aplicação dentro do nosso ambiente. Então, hoje nós vamos pegar aquele cluster que nós montamos na aula passada e vamos criar então o nosso primeiro objeto, o nosso primeiro recurso dentro do cluster. Então vamos lá? Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, né? E se você gostar dessa série de vídeos, deixe o seu joinha, que ele é bem importante para nós. E também coloque um comentário, diga, olha, eu estou assistindo toda a série, porque isso é bem importante para nós e para o algoritmo poder distribuir esse conteúdo para mais gente. Ó, kubectl getNodes, nós temos o cluster que nós vimos na aula anterior, tá bom? Então, se você não acompanhou, pega aí o link, lá na descrição tá a playlist, então acompanhe pela playlist o nosso segundo vídeo, onde eu mostrei como montar o ambiente, e aí nós montamos esse ambiente com o control plane e também os nossos nós de work. Tá? Bom, para subir então o nosso primeiro objeto, nós vamos primeiro entender o que são os objetos dentro de um cluster. Aqui dentro nós chamamos de Kaido todo o objeto, tá? Então dentro do ambiente nós temos os recursos dentro do nosso cluster. Se eu chamar aqui o API Resource, você vai ver que ele vai trazer aqui uma lista com vários recursos dentro do nosso cluster, tá? E esses recursos são exatamente o que o cluster nos oferece. São as configurações, são os objetos que são criados dentro do nosso cluster. Então ele traz a lista, à frente ele traz aqui um short name, né, um nome curto para essa aplicação, a versão da API, e aqui à frente ele mostra se é um recurso que vai precisar de um namespace ou se é um recurso que é a nível de cluster. Tá? Então, esses recursos são os que nós vamos trabalhar. O primeiro que eu vou trabalhar com vocês vai ser o pod, esse que eu destaquei aqui na tela, tá? O que é o pod? O pod é a menor unidade que nós temos dentro, o menor recurso que eu posso criar dentro de um cluster Kubernetes. Então, na hora de criar um container, você não cria um container direto, como a gente faria num Docker, rodando lá um Docker Run e criaria o container. Esse container ele vai ser criado dentro de um pod. Entenda o pod como uma caixa de ferramentas e dentro dessa caixa você vai colocar tudo que você precisa para funcionar sua aplicação. Então, se você precisar de um diretório, se você precisar de uma rede, se você precisar de uma política, tudo que você precisa você coloca em um pod e o container que está dentro dele herda todas essas configurações. Se você trabalhar com uma aplicação em que ela tenha multicamadas ou multi-aplicações, microserviços separados e você quer colocar todos eles juntos, você poderia colocar dentro de um pod. E aí ele então trabalharia ali dentro com a comunicação localhost entre eles, porém eles estariam compartilhando dentro de um mesmo recurso. Tá? Esse recurso pod ele permite que eu também crie escalas dele dentro do meu ambiente. Então eu vou criar um primeiro objeto e se eu precisar eu consigo escalar esse objeto criando 2, 3, N réplicas, tá, dessa minha aplicação. Tudo isso vai depender exatamente do meu ambiente. Então o primeiro objeto que nós vamos criar vai ser exatamente um pod. Eu vou criar ele aqui de forma declarativa com vocês. Então eu vou criar um arquivo chamado pod.yml. Tá? Esse arquivo eu vou deixar ele na descrição aí com vocês, tá bom? Então é bem simples, é um arquivo, eu vou colocar aqui as linhas necessárias. Quando você pegar qualquer declarativo dentro do mundo Kubernetes, você vai ver que ele vai ter algumas linhas que é padrão do arquivo. Por exemplo, a primeira, não necessariamente nessa ordem, mas uma das linhas que são obrigatórias dentro do arquivo é o API version, tá? Onde eu vou indicar exatamente qual a versão da API. Eu mostrei há pouco ali no API Resource, que ele me traz a versão da API, tá? Aqui no caso eu vou utilizar a V1, que é a versão da API que o pod precisa para criar. Eu vou criar aqui também o meu objeto, tá? Então eu vou criar aqui um Kaido, tá? Esse Kaido é uma linha onde eu indico qual API que eu quero acessar. Eu já falei que vai ser a versão 1, mas dentro da API eu tenho vários objetos. E qual objeto que eu quero acessar? Falamos que será um pod, né? Então vou criar um pod. Esse pod ele precisa ter informações, porque dentro de um ambiente você vai ter vários pods, tá? Ainda mais se você for criar vários containers, cada container ele precisa estar em um pod. Para diferenciar, nós vamos utilizar aqui uma linha chamada de metadata, ok? Ou metadata, né? Dentro do metadata eu vou adicionar
um nome, tá? Então eu vou colocar um nome aqui, um name, tá? Para esse meu pod. Então eu preciso dar um nome para ele. Eu vou chamar aqui, só a nível de aplicação mesmo, MyApp. Tá? Então poderia ser qualquer nome, eu estou dando o nome para ele. Agora observem que quando eu digitei aqui API, Kaido e Metadata, eu coloquei todos eles alinhados. Quando eu digitei name, eu avancei 2 caracteres. Tá? Por que disso? É um arquivo no formato YAML, e o YAML trabalha com a indentação de subitens. Então, metadata, ele precisa ter as suas informações. E o campo name, ele é uma informação do metadata. Então, por isso que eu coloquei ele aqui com um avanço de 2 caracteres. Ok? Bom, agora eu vou adicionar aqui um outro campo chamado de spec. Spec são especificações do objeto que eu estou criando. Eu falei que eu vou criar um pod, já dei um nome para ele, só que dentro desse pod eu agora quero criar o container. Então é por isso que nós criamos primeiro a caixa de ferramenta e depois adicionamos as ferramentas dentro dela. É isso que eu vou fazer aqui. Então dentro de spec eu vou adicionar um container, tá? Então vamos chamar assim, ó, containers, tá? Eu poderia criar aqui vários containers. Então, se isso for verdade, se você for criar mais de um container, você vai criar então uma lista, ou seja, um array com um dicionário aqui com vários recursos. Tá? Só que eu vou criar apenas um único container de início, mais à frente a gente trabalha com a criação de outros recursos. Então aqui eu vou dar um nome para esse meu container, então vou colocar assim, ó, name, tá? Eu vou dar um nome para o container. Qual vai ser o nome do meu container? Eu vou chamá-lo de MyApp também, tá? Tem que ser o mesmo nome lá de cima? Não, é o nome do container. O nome do meu pod é MyApp. Agora, dentro dele eu vou criar um ou mais containers, então eu também preciso dar um nome para o container. É isso que eu estou fazendo, ó, coloquei container, tá? Eu coloquei aqui o hífen justamente porque eu posso criar uma lista de opções. Então, se eu quiser criar um segundo container, eu poderia vir aqui e criar um outro name. E para esse segundo container, tá? Eu posso vir aqui e dar um nome para ele aqui, por exemplo, segundo container ou qualquer outro nome, tá? Agora, cada container ele também tem as suas particularidades. Eu tenho que vir aqui e informar para ele qual a imagem Docker que eu vou utilizar para subir esse meu container. Eu vou utilizar a imagem do Nginx. Tá? Simples assim, vou colocar aqui a imagem do Nginx e ele então deve provisionar um container chamado MyApp, que vai estar dentro de um pod, e dentro desse pod, que também se chama MyApp, vai ser criado dentro do meu cluster. Ok? Bom, o segundo aqui, se eu for criar um segundo container, teria que colocar uma imagem para ele também, né? Colocar aqui o campo image, tá? Então, vim aqui, ó, digitar image e colocar o nome da imagem, tá? Que eu vou utilizar para esse container. Beleza? Eu não vou fazer isso aqui nesse primeiro exemplo, é só para demonstrar que eu poderia criar uma lista. Mas o meu arquivo, simples assim, ó, eu já tenho então criado o meu primeiro manifesto, que é para a criação de um pod. Então, vamos salvar esse arquivo. E agora, ó, só vou rodar o comando kubectl create -f e vou apontar exatamente para o meu arquivo pod.yaml. Tá? Esse arquivo ele já está preparado, né? Nós já desenhamos ele ali, já colocamos todas as linhas necessárias para a criação. Vamos dar Enter e ele então informa que um pod foi criado dentro do meu cluster. Esse comando kubectl é a linha de comando de administração do nosso cluster. Será a ferramenta que mais nós utilizaremos aqui, tá, para administrar o cluster Kubernetes. A maioria dos comandos, tá, massivamente aqui nós vamos utilizar o kubectl. Então, kubectl create -f pod, apontei para o arquivo, ele criou então o meu objeto. Se eu rodar agora um comando kubectl get e pedir para ele e buscar as informações do que? Dos pods, tá? Simples assim, ó, kubectl get pods, eu vou dar Enter e ele retorna dizendo que o MyApp, ok, ele está ready, ou seja, está pronto, preparado aqui para trabalhar. Veja que ele está 1/1, ele está no status de running, não teve nenhum restart, isso é bem importante aqui na nossa administração. Vamos ver que se ele ficar restartando bastante pode ser um problema, mas ele não está. Por enquanto, né, tá tudo ok, já tem 40 segundos que ele subiu. Então ele já preparou, eu já tenho agora um container do Nginx rodando dentro do meu cluster Kubernetes, tá? Aonde ele está rodando? Bom, vamos rodar aqui o mesmo comando, eu vou
vou estender aqui as funcionalidades da saída do comando get, tá, o getPod, e vou pedir para ele me mostrar aqui de forma mais extensa, com mais detalhes. Esse wide é justamente para que ele me traga mais informações sobre esta saída. Tá? E agora observem que ele continua rodando nessas linhas normais, ele adicionou as seguintes linhas, ó. Adicionou um endereço IP para ele, e ele me mostrou que ele está rodando dentro do meu work 02, ou meu work 2, tá? Aquele segundo nó, nós temos 3, né? Eu tenho 2 workers, então ele escolheu rodar no work 2, ok? Bom, aqui na frente nós temos outras duas opções que vai ser vista mais à frente. Mas a princípio já sabemos, ó, que ele criou dentro do meu cluster, dentro do meu nó work 2, e que ele já tem um endereço IP dentro do meu ambiente, tá? Dentro do meu cluster aqui. Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro objeto que nós criamos dentro do nosso cluster Kubernetes. Na próxima aula, eu vou te mostrar como criarmos um deployment. É um recurso que vai permitir que a gente tenha um melhor controle sobre estes containers. A criação de um pod, da forma que eu mostrei para vocês, ela é possível, como vocês viram, criamos uma aplicação em Nginx. Mas existe uma forma melhor de trabalharmos dentro do nosso cluster. E é isso que eu vou demonstrar na nossa próxima aula. Te aguardo, até lá!